Os 12 apóstolos de Jesus, após a ressurreição e a ascensão de Cristo, espalharam o evangelho por várias regiões e, em sua maioria, enfrentaram martírio por sua fé. Embora as informações sobre a morte de alguns deles variem e não sejam sempre conclusivas, aqui está um resumo das tradições mais aceitas sobre o fim de cada apóstolo. Vejamos como foi a morte de cada um deles. Pedro, ou Simão Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante o reinado do imperador Nero, por volta de 64 a 68 depois de Cristo, durante a perseguição aos cristãos pelo imperador. Ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus. Pedro, que antes havia negado Jesus 3 vezes, demonstrou um profundo arrependimento e fidelidade ao longo de sua vida. Ele se tornou uma das colunas da igreja, e sua coragem ao enfrentar o martírio é um testemunho de sua transformação. Pedro nos ensina que, apesar das nossas falhas, podemos ser restaurados e usados poderosamente por Deus. André, irmão de Pedro, foi crucificado em uma cruz em forma de X, na cidade de Patras, na Grécia. Ao invés de ser pregado, foi amarrado à cruz, o que prolongou seu sofrimento. Relata-se que ele pregou aos que passavam por ele durante 2 dias até morrer. André nos mostra o zelo e a dedicação a Cristo até o último momento de sua vida. Mesmo em sua dor, ele viu a crucificação como uma oportunidade de continuar proclamando a verdade do Evangelho. Ele nos desafia a ver as dificuldades como oportunidades de sermos testemunhas fiéis do amor de Deus. Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago Maior. Tiago foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, em Jerusalém, por volta de 44 depois de Cristo, tornando-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Atos 12:2. É dito que o oficial que o conduziu ao martírio ficou tão comovido com a coragem de Tiago que se converteu e foi martirizado ao lado dele. Tiago foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus e também o primeiro dos 12 a morrer por sua fé. Sua morte nos mostra que seguir a Cristo tem um custo, mas é um custo que vale a pena pagar, pois o prêmio eterno é muito maior do que qualquer sofrimento temporário. João, irmão de Tiago. João é o único dos apóstolos que, segundo a tradição, morreu de causas naturais. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu e escreveu o livro do Apocalipse. Posteriormente, teria morrido em Éfeso, já em idade avançada, provavelmente no final do 1º século. João é conhecido como o discípulo do amor e passou sua vida testemunhando do amor e da verdade de Cristo. Ele nos mostra a beleza de uma vida longa e fiel no serviço ao Senhor. Sua vida foi uma contínua proclamação da glória de Deus, desde sua juventude até a sua velhice. Filipe teria sido martirizado em Hierápolis, na atual Turquia. As tradições divergem entre ele ter sido crucificado ou apedrejado por pregar o Evangelho e converter pessoas ao cristianismo. Filipe respondeu prontamente ao chamado de Cristo e dedicou sua vida a espalhar as boas novas. Seu compromisso com a missão de pregar, mesmo em terras estrangeiras, reflete a paixão de um verdadeiro discípulo. Ele nos ensina que o Evangelho é digno de ser proclamado, independentemente das circunstâncias. Bartolomeu, ou Natanael.
Bartolomeu teria sido esfolado vivo e, em seguida, decapitado na Armênia ou na Índia. Ele pregava o Evangelho com grande fervor e sua morte violenta revela o grau de perseguição que os apóstolos enfrentaram. Bartolomeu nos mostra que o chamado ao serviço de Deus muitas vezes nos leva a lugares de grande sacrifício. Ele nos desafia a pensar sobre até onde estamos dispostos a ir por amor a Cristo e pelo avanço do Evangelho. Tomé, ou Dídimo. Tomé foi martirizado na Índia, onde pregava o Evangelho. Ele teria sido perfurado por lanças, de acordo com as tradições locais. A igreja indiana acredita que ele estabeleceu a fé cristã em suas terras. Tomé, conhecido inicialmente por sua dúvida, se tornou um dos maiores missionários da fé cristã. Sua disposição de morrer por Cristo é um lembrete de que a fé, mesmo quando vacilante no início, pode se fortalecer a ponto de nos levar a dar nossas vidas pelo Evangelho. Mateus, ou Levi. Mateus, o ex-cobrador de impostos, teria sido martirizado na Etiópia ou na Pérsia. As tradições variam, indicando que ele foi morto por espancamento ou apunhalado por causa da sua pregação. Mateus nos mostra o poder transformador de Cristo. Ele foi chamado de uma vida de pecado e arrogância para ser um dos apóstolos. Sua morte pelo Evangelho nos mostra que Cristo chama até mesmo os mais improváveis para serem seus instrumentos de salvação. Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago Menor. Tiago foi provavelmente apedrejado até a morte em Jerusalém, segundo algumas tradições. Como líder da igreja em Jerusalém, ele enfrentou grande oposição dos líderes religiosos locais. Tiago, o Menor, nos ensina sobre a fidelidade no serviço local. Enquanto muitos apóstolos viajaram para longe, ele permaneceu em Jerusalém, liderando e cuidando da igreja. Sua morte nos desafia a sermos fiéis no lugar onde Deus nos chamou, mesmo diante de grande resistência. Simão, o Zelote. Simão o Zelote teria sido martirizado na Pérsia, de acordo com algumas tradições, sendo cerrado ao meio ou crucificado por sua pregação. Simão era inicialmente um nacionalista radical, mas foi transformado por Cristo em um pacificador. Ele nos mostra que, independentemente de nosso passado, Cristo pode nos usar de maneira poderosa no avanço do seu reino. Judas Tadeu, ou Tadeu. Judas Tadeu foi morto com golpes de clava ou machado na Pérsia, enquanto pregava ao lado de Simão, o Zelote. Ele foi martirizado por proclamar a mensagem de Cristo. Judas Tadeu foi um fiel seguidor de Cristo que trabalhou silenciosamente, mas com eficácia. Sua vida e morte nos lembram que o serviço fiel não precisa ser realizado em holofotes para ser importante no reino de Deus. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, cometeu suicídio após sua traição, enforcando-se. Mateus capítulo 27, versículo 5. Judas Iscariotes nos ensina a trágica lição das consequências da traição e falta de arrependimento. Sua história serve como um aviso para todos nós, para que permaneçamos firmes em nossa fé e relacionamento com Cristo. Matias, substituto de Judas Iscariotes. Matias, escolhido para substituir Judas, teria sido martirizado na Judéia ou na Etiópia, sendo apedrejado ou decapitado, segundo algumas tradições. Matias foi escolhido para continuar
o trabalho dos apóstolos, e sua fidelidade nos mostra que Deus sempre tem servos prontos para assumir a responsabilidade de espalhar o Evangelho. Os apóstolos de Jesus viveram vidas de intensa dedicação ao Evangelho. Eles enfrentaram perseguições, prisões e mortes violentas, mas nunca negaram sua fé. Suas histórias são testemunhos de fidelidade ao reino de Deus e nos ensinam que o verdadeiro discipulado muitas vezes envolve sacrifício. Assim como eles, somos chamados a seguir Cristo com tudo o que temos, confiando que Ele nos recompensará abundantemente, tanto nesta vida quanto na eternidade. Se você gostou dessa informação, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta, comente e compartilhe com seus contatos. Vamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.